Olá, referente ao nosso trabalho do mapa, que tratamos sobre o aconselhamento cristão, gostaria de tratar de um tema entre todos os ótimos temas sugeridos, um que me chamou muito a atenção, que é o aconselhamento cristão, como Jesus iniciou o seu ministério. A Bíblia nos relata no livro de Mateus, capítulo 4, no versículo 12, que Jesus inicia o seu ministério na Galileia, como era conhecido Jesus como o Galileu, nas partes baixas da Judéia, entre Cafarnaum, Nazaré e Jericó. Ele faz a sua mensagem ser ecoada àquele povo que tinha pouca esperança, aquele povo que tinha poucas condições financeiras ou quase nenhuma, aquele povo que era excluído. E isso ele traz a sua mensagem, a mensagem de salvação, a mensagem do reino de Deus. E em contrapartida, a Bíblia nos deixa muito claro em algumas passagens, como 1 João, no capítulo 3 e o versículo 16, sobre o cuidado que nós devemos ter. A Bíblia diz: conhecemos a caridade nisto que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Pois bem, nesse texto nós vemos claro o apóstolo João nos deixar claro como o cuidado que nós devemos ter com os nossos irmãos. Fica claro que não existe cristianismo sem caridade, não existe cristianismo sem ajudar o próximo, não existe cristianismo aonde eu cerro meu coração diante da dificuldade do meu próximo, eu podendo ajudá-lo. Nisto fica claro que nós podemos ajudar os nossos irmãos em muitos aspectos. No aconselhamento cristão, isso não te custa nada. Muitas das vezes, uma palavra ali diante de uma situação onde uma pessoa está passando por uma dificuldade e ela pode se sentir acolhida e pode vir a deixar de tomar uma atitude, quem sabe uma atitude aí de suicídio diante das dificuldades que a vida lhe impôs, e ele possa então conseguir superar, tendo em sua mente que ele tem alguém que está ao seu lado, que ele tem um irmão que está junto com ele orando por ele, que ele possa sentir a presença de Deus e que ele não está abandonado nem por Deus e nem pela sua comunidade. Isso é muito seguro para as pessoas que estão passando por essas situações. O versículo 19 diz: e nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nisso fica claro que quando Deus toca no seu coração diante de uma circunstância, diante de um irmão passando por uma situação complicada e você se fecha e vai embora, aquilo ali foi o Espírito Santo que tocou no seu coração para que você o ajudasse, para que você fizesse, e aí você cerra, aí você se fecha e você não faz. Quantas vezes o Espírito Santo falou ao seu coração e você se fechou, e você não quis ouvir, e você abandonou? Algumas pessoas estão passando por dificuldade e querem e esperam de você, esperam de mim. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas
nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Muitas pessoas focam em servir a Deus, é simplesmente evitar o pecado, é não errar o alvo. O nosso alvo é Cristo. E Cristo deixou claro quando começou a sua missão. Ele não começou em Jerusalém, ele começou na Galileia. Ele era chamado de Rei dos Judeus. Há algumas passagens claras, quando Jesus, vindo da Galileia, alguém diz, pode vir alguma coisa boa de lá? Porque eram pessoas excluídas, os chamados galileus e nazarenos eram pessoas excluídas, eram pessoas que não tinham posses financeiras, eram pessoas que viviam na parte baixa da Judéia, a parte financeira completamente destruída, fracassada. E foi por lá que Jesus começou. Ele não começou em Jerusalém. Nisso também vemos muitos pregadores que querem começar a sua vida e dedicar a sua vida somente em grandes igrejas e grandes púlpitos, em grandes cidades. A menor parte do ministério de Jesus foi em Jerusalém. A maior parte foi dedicada aos pobres, aos humildes de coração, às pessoas que não tinham condições quase alguma. E nisso fica o exemplo do Mestre para nós, que nós devemos nos dedicar àqueles que não têm nada a oferecer, ou muito pouco a oferecer. É isso. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que deve perpetuar e ecoar em nossos corações, de fazermos segundo o Mestre. Obrigado.